Bem, então, boa noite a todos, boa noite a todos. Eu sou José Rivair Macedo, nós estamos no dia 26 de janeiro de 2022 e estamos começando uma reunião, a nona reunião do Grupo de Estudos de História e Cultura Iorubá. É a nossa primeira reunião do ano de 2022 e nós temos algumas pessoas que já integram o grupo há mais tempo, Alan, Adriano, e temos pessoas que estão começando, né, a se aproximar do grupo. Seria interessante, então, antes de qualquer comentário, fazermos não rodada, porque não temos uma roda, mas uma quadrada também não, mas fazermos um lance de apresentações. Enquanto Gostei isso, o Richard Serraria, que está tentando acessar, vai também conseguindo acesso, tá? Então, de repente, alguém começa a falar de si um pouquinho, para que as demais pessoas saibam com quem estão falando. Ninguém quer começar? Quem começa? Começa você, Adriano, já começou. Tá bom, tá certo. Bom, meu nome é Adriano, como já foi dito. Eu sou formado em letras em inglês, português, e mestrado também em letras em inglês, português, e doutorado também, aqui pela URGS. Meu doutorado foi um trabalho de tradução do inglês da peça de um escritor dramaturgo nigeriano chamado Wole Soyinka, que foi prêmio Nobel em 1986. Essa peça, provavelmente, se tudo der certo, vai em breve ser publicada na minha tradução. Acho que é basicamente isso, né? Por enquanto. Obrigado, Adriano. É um autor iorubá que escreve em inglês. E que, como a Victoria, era um estudante de grego na época. De qual século ele é, Adriano? Como? Qual século Ele tá vivo ainda. Ele tá vivo. Essa peça ela foi publicada em 75. E ele tá com 87 anos agora. Ele esteve aqui em 2017, aqui no Porto Alegre, né? O professor Rivairta foi uma das pessoas que organizaram. Também participei. Foi no São Pedro, no Teatro São Pedro? Exatamente. Eu tava lá, eu assisti. Tava lá. Alguém quer continuar? Eu continuo. Vou apresentar primeiro para eles, né? Então, bom, Douglas e Vitória, sejam bem-vindos, né? Bem-vinda. Eu me chamo Alan, sou professor aqui no Instituto de Física da URGS. Sou baiano. Eu sou graduado em Física, fiz mestrado e doutorado em Astronomia. Fiz alguns pós-doutorados antes de vir para cá. Fiquei 6 anos e meio fora, entre Chile e Austrália. E desde então eu estou aqui na URGS, desde 2014, mas também tenho trabalhado. Atualmente eu estou coordenando o NEAB, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos. E também parte do meu trabalho de pesquisa, de ensino, de extensão, está voltado para as questões étnico-raciais, de gênero, né? São questões que me preocupam e que me interessam. E desde então estou aqui, a convite do professor José Rivair. A gente está aqui, eu, Adriano, Rivair e outros estudantes nesse grupo e muito contente assim, das aprendizagens, das trocas, né? Então, muito feliz de receber vocês. Alguém mais gostaria de falar? Pode ser eu. Então, gente, boa noite. Meu nome é Douglas. Quero agradecer primeiramente ao professor Rivair pela oportunidade de estar participando do grupo. Até porque, para mim, é um aprendizado, porque eu me formei ano passado na URGS em História e já entrei no mestrado. E no futuro, depois do mestrado, eu quero continuar estudando História da África, História Africana. E o que me abriu os horizontes foi a cadeira que eu fiz com o professor Rivair. Eu estou estudando no mestrado agora a diáspora, né? A questão de identidade e organização de centro-africanos em Porto Alegre. Mas no futuro eu quero partir para a história da África. E mais ou menos é isso aí. Essa é a sua motivação. Legal, Douglas. Obrigado. Victoria, você já nos falou um pouco de si, mas seria interessante voltar a falar agora que nós estamos gravando. Ok. Então, boa noite, gente. Me chamo Victoria Almeida. Eu sou estudante de Letras Português e Grego da UERJ. Eu também sou revisora
E pretendo ser professora, né, um dia também, porque no momento eu não estou dando aula, mas eu só reviso. E o que mais eu vou falar? O mestrado, eu ainda estou com um pouco de dúvida, porque eu posso abranger muitas coisas, mas eu quero principalmente estudar linguística, né? Já que eu estudo letras, eu quero estudar linguística iorubá ou fazer uma comparação da língua iorubá com grego ou português. Não sei ainda, porque há muitas coisas para fazer. Então é isso. Eu espero que vocês também possam me ajudar nisso, né? E também estou aqui para aprender. Perfeito. Obrigado, Victoria. Obrigado. Eu acho... bom, então, o Richard acessou, está finalizando a parte do ingresso na sala. Eu vou falar de mim, então, um pouco. Eu sou José Rivair Macedo, trabalho com História da África aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já há algum tempo. Participo do NEAB, que é coordenado pelo professor Alan. Esse grupo de estudos ele está vinculado ao NEAB da URGS. E a ideia de criar esse grupo partiu inicialmente dos contatos com o mestre Sica de Oió. Infelizmente, não pôde estar presente hoje, mas talvez estará em algumas das reuniões. O mestre Sica de Oió é um detentor de tradições, uma liderança religiosa importante aqui no Rio Grande do Sul, e algumas das pessoas que integram o grupo, que não estão presentes hoje, talvez estejam nas próximas reuniões, são alunos de Iorubá do mestre Sica de Oió. Ele ensina Iorubá em escolas, em terreiros. Então, esta presença marcante da tradição Iorubá no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi o que me motivou a, do ponto de vista acadêmico, criar oportunidades para que nós, no espaço acadêmico, pudéssemos discutir assuntos que têm não apenas relevância, mas que têm urgência. Essa foi a ideia de criar o grupo. Não é apenas para criar um fórum de discussões, mas para disponibilizar material, para divulgar resultados de pesquisa e conhecimento sobre a cultura iorubá na África. Isso pode parecer, num primeiro momento, um pouco arrogante, mas não é. Na verdade, o que está motivando essa preocupação com a tradição iorubana africana é porque os vínculos são muito fortes da África com o Brasil e da tradição iorubá com o Brasil. Mas, embora esses vínculos sejam muito fortes, sabe-se pouco da história dos povos africanos fora da condição de diáspora. Então, a expectativa é que esse grupo possa contribuir. E, nesse sentido, o grupo organiza as reuniões mensais, uma das quais nós estamos participando agora, mas o grupo também espera disponibilizar uma tradução do livro A História dos Iorubás, do reverendo Samuel Johnson, que é uma fonte importante, que acho que depois nós poderíamos aproximar a Vitória disso, caso ela se interesse, que acho que tem muito a ver com a tua expectativa, uma vez que tem que ver justamente com a obra escrita para a divulgação da história iorubá, que é muito importante, mas sobre isso a gente conversa depois. O fato é que desde o mês de abril do ano passado, esse grupo tem se encontrado regularmente. Como é um grupo que não tem um vínculo institucional mais forte, não dispõe de recursos, de bolsas de pesquisa, ele é um grupo voluntário. As pessoas participam, se podem, quando há tempo disponível para isso. Eu tenho certeza que algumas pessoas gostariam de estar presentes aqui e não estão podendo estar presentes por outras razões. Mas é um grupo que eu acho que tem que continuar. E a chegada de vocês, a chegada do Richard, está tentando o acesso ainda, não conseguiu completamente, né? Mas a chegada de vocês, do Richard, eu acho que fortalece o grupo e é essa a nossa expectativa. Então, só para finalizar essa parte de apresentações, dizer que as reuniões elas começam sempre às 19 e vão até cerca de 20 horas e 30 minutos. Então, em geral, as reuniões têm cerca de 1h30 e elas funcionam da seguinte maneira. Nós indicamos
certos temas de discussão. No caso de hoje, o tema de discussão é a formação da cidade de Oió, né? Da antiga cidade de Oió, da antiga Oió. Nós indicamos, então, 2 ou 3 textos para leitura e as pessoas que leram comentam aquilo que acham pertinente, importante de comentar, para compreensão e para, enfim, para problematização do texto também. No caso desse, então, nós já fizemos vários encontros, eu mandei os links para vocês, Douglas e Vitória, então vocês viram já quanta coisa que foi discutida antes, mas eu acho que vocês chegaram num momento muito importante, porque no último encontro nosso foi discutido a formação histórica de Ilê-Ifê, o papel histórico de Ilê-Ifê como núcleo gerador da cultura iorubá. Nós estávamos entrando, então, numa fase de discussão da história iorubana. Tivemos apenas esse encontro sobre a história de Ilê-Ifê. E, a partir de hoje, nós vamos ter 3 encontros sobre Oió, que certamente é o núcleo civilizacional mais importante da tradição iorubana. Então, o Adriano já tinha indicado várias vezes, eu dizia, calma, Adriano, nós vamos chegar lá. Então, agora nós estamos chegando. Qual é o objetivo da reunião de hoje? É falar um pouco sobre as origens de Oió. Porque no encontro que vem, nós vamos falar sobre o Oió e o mundo atlântico. Nós vamos chegar finalmente no texto do Morton Williams, Adriano, e outros. Então, nós vamos discutir o Oió e o mundo atlântico, para entender a diáspora. E, num terceiro encontro, ainda sobre Oió, nós vamos discutir a crise do estado de Oió, século XVIII e início do século XIX. Então, esses 3 encontros, o de hoje, o de março e o de abril, vão pegar séculos XIV, XV e XVI hoje, vão pegar séculos XVI e XVII no mês que vem, e século XVIII e XIX no mês de abril, recuperando a história da antiga Oió. Por isso foram indicados os textos que estão sugeridos aqui na pasta. Um deles é um texto geral, é um livro, na verdade, do Akintoye, que talvez seja o livro mais importante atualmente sobre a história iorubana. Reparem que esse texto, esse livro do Akintoye, ele não está indicado para leitura, para apresentação. Ele só está indicado aqui para leitura, porque ele vai dar uma visão mais geral. Hoje eu estou indicando... está aí na mão do Adriano. Que inveja, Adriano. Inveja ter a versão impressa. Mas nós temos arquivo digital que quebra o galho, né? E é mais barato para nós também. Então, o texto do Akintoye, então, não é para ser discutido, mas é um texto para ser conhecido. Porque seja hoje, seja no mês que vem, seja em abril, as referências que estão nele serão importantes para confrontar com os outros autores que estão sendo indicados. Então, hoje, para a reunião de hoje, os textos que vão ser apresentados é do Stephen Goddard, que vai falar sobre o local, né, da cidade de Oió, o texto do Robin Law, que é tirado de um livro sobre o Império de Oió, e o texto do Robert Smith. São 2 grandes especialistas em história iorubana e na história de Oió. Mas, então, o nosso objetivo, portanto, é mesmo essa reconstituição histórica da cidade de Oió. De maneira que, depois, lendo outros textos, debatendo outras questões em que apareça Oió, nós possamos saber de onde vem a tradição, a que ela se relaciona. Esse é o objetivo desses encontros. Tá? Terminadas essas 3 reuniões, aí nós vamos discutir assuntos gerais da cultura iorubá. Vários assuntos que estão apontados, né, nas metas de discussão do grupo. Tá? Então, eu pergunto para vocês se vocês entenderam bem qual é a proposta para a reunião de hoje. Né? Ok? Quanto a isso? Tá. A minha pergunta é a seguinte, eu já, como faz bastante tempo, algum de vocês ficou encarregado de apresentar o texto do Stephen Goddard? Não, né? Não, o meu foi o Robert Smith. Exato, é porque eu tenho a impressão que quem ficou encarregado foi a Juliana e a Marina, e ambas não puderam vir. O Robin Law, quem ficou encarregado de ler o texto do Robin Law?
Eu acho que eu, se eu não passou, não sabia se queria apresentar, mas eu não... Douglas é uma das pessoas. Adriano, quais textos você leu, Adriano? O meu é o do Robert Smith, mas eu também li o do uma parte do Robin Law antes, né? Ótimo, ótimo. Faz tempo. Tá. E a Vitória, que texto você leu, Vitória? Você conseguiu ler? Eu li o do Robert Smith. Eu consegui ler assim, bem mais ou menos, porque eu não sou muito chegada no inglês, né? Então Tá bom. ficou meio complicado, mas eu consegui sim. Assim, eu vou dizer então, tanto para você, Victoria, quanto para o Douglas, o mesmo que nós falamos para outras pessoas que estão no grupo e que são estudantes. Alguns são estudantes de graduação, outros de pós-graduação. A questão da língua sempre é uma dificuldade de acesso. Inclusive, o que nós vamos discutir aqui hoje praticamente não tem em língua portuguesa, certo, Adriano? Olha, em geral, quando se tem alguma coisa publicada sobre Yorubá, é visão genérica. Então, o obstáculo da língua é algo a ser considerado, mas ele não pode ser colocado como um empecilho. Então, enfrentem o inglês, leiam com calma. Se não conseguiram compreender bem nas discussões, o papel das discussões é ajudar nessas explicações. É importante que o grupo vá em conjunto crescendo, isso que é importante. Então, não se sintam amedrontados ou amedrontadas, essa é a ideia. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Adriano, diga algo que você... Começa com o texto do Stephen Goddard, e depois você fala um pouco sobre o Robin Law, e aí, na sequência, os demais vão entrando e falando também o que é. Quer dizer, do Smith, porque o Goddard é o único que eu não li. Tá bom. Então digo eu. Eu tinha já me preparado caso isso efetivamente acontecesse. Então, eu vou rapidamente tratar do texto de Stephen Goddard, que também é o texto mais curto, na verdade é um texto de 6 páginas, em que o Stephen Goddard é um geógrafo, e o texto que ele nos traz, Ago That Became Oyo, An Essay in Yoruba Historical Geography, é um trabalho, portanto, de geografia histórica sobre a cidade de Oió. Qual é o problema que está colocado no texto do Stephen Goddard e que eu achei que era suficientemente interessante para indicar a leitura dele? Por ser um geógrafo e por estar propondo um trabalho de geografia histórica, o Stephen Goddard nos traz uma questão que é muito importante para quem está preocupado em recuperar a tradição iorubana de Oió, que é o fato de que o sítio da cidade de Oió atual não corresponde ao sítio da cidade de Oió mencionada em documentos históricos anteriores ao século XIX. Porque o fato é que, se a cidade de Oió tem uma história, aquilo que nós chamamos de Old Oió, né, a antiga Oió ou Calunga, ela estava situada num determinado lugar que foi abandonado no século XIX no contexto de guerras que levam à desagregação do chamado Império de Oió. Por essa razão, esse simples fato... Catunga, perdão, Calunga foi... Catunga. Esse simples fato da mudança de local da cidade de Oió gera confusões quando não se considera a historicidade do espaço. E o que o texto, em síntese, está procurando mostrar é como, durante um certo tempo, a cidade de Old Oió foi abandonada e como, num momento posterior, ela se mantém, né, na memória o significado dela, mas ela é reestruturada num outro local. Esse local chamado Agô. E esse local onde está a cidade de Oió hoje. Portanto, ele não corresponde geograficamente às informações de documentos, às informações, por exemplo, que o Perton fornece no momento em que ele visita a antiga Oió, que ainda existia. Ele vai lá em 1819, 1823. Então, o que o texto está procurando trabalhar de maneira geral é isso, né? É o fato de que, para trabalhar com a tradição de Oió, nós teríamos que considerar a historicidade do espaço. No caso, Oió do século XIX para cá, porque ela continua existindo,
e não somente ela continua existindo, mas ela é uma referência muito importante. O palácio dos Alafim de Oió, né? Os Afim de Oió, é um núcleo histórico fundamental para a cultura iorubá. Então, nesse sentido, é preciso considerar que, do ponto de vista histórico, essa relevância que a cidade de Oió tem até os dias de hoje deve ser buscada também em perspectiva histórica. Então, o sítio da cidade de Oió, antiga Oió, ou Catunga, fará sentido pelas fontes se nós considerarmos que ela estava situada. Agora eu não tenho certeza de cabeça, porque eu li o texto já há bastante tempo. Eu pensava que eu iria apresentá-lo em dezembro, mas eu tenho a sensação que o sítio original estava situado mais ao norte. Isso vai explicar o que é mencionado em alguns textos que vocês vão apresentar, das relações, por exemplo, dos povos Nupe e dos Baribás na formação de Oió, que são povos que estavam naquela época mais próximos do que estariam hoje em relação ao sítio atual da cidade de Oió. Então, essa questão da geografia histórica é a preocupação maior do texto do Stephen Goddard, quando ele vai falar, então, da fundação do Palácio de Atiba, enfim, do Alafim, né? Vai se constituir, enfim, e trazer as referências históricas para a Oió atual, né? Para a Oió do presente. Tá? Basicamente, em linhas gerais, seria isso que o texto do Goddard nos apresenta. Professor Evaí, vocês têm... Desculpa te interromper, vocês têm a aula gravada, a última, sobre lei e fé? Temos sim. Tem? Temos sim. Eu te passo depois o link da gravação. Beleza. Tá? Beleza. Bem, feito esse comentário sobre o texto de Stephen Goddard, quem leu o texto do Robin Law? Adriano e quem mais? Eu. Douglas. E o Douglas. Adriano, fica à vontade. Bom, na verdade, o Robin Law eu li faz um tempo. Foi antes foi para um artigo que eu escrevi sobre Oió, né? O que me chamou a atenção no Robin Law, principalmente, foi o seguinte: é que a tradição de Oió está muito ligada com as figuras míticas de Oranian e de Xangô. Isso foi que apareceu já aparece no Samuel Johnson, né? E é algo que está em toda a tradição de Oió. Eu me lembro que eu estive lá em Oió, né, em Old Oió, em 2013. Cheguei a conhecer o palácio, etc. E realmente, Xangô é o paradigma da realeza de Oió. Só que a história é que Oranian teria sido um dos filhos de Odudua, né? O formador da pátria, da cultura iorubá, da nação iorubá em Ilé-Ifé, e ele saiu de Ilé-Ifé para fundar um reino. Nesse meio tempo, ele ajudou na fundação do Benin, da organização do Estado do Benin, e seguiu viagem até se estabelecer num local onde ele fundou Oió. Aí ele teve 2 filhos, né, Adiacá e Xangô. Ele teve que voltar para Ilé-Ifé. Adiacá ficou no lugar dele, só que também foi procurá-lo em Ilé-Ifé, e Xangô tomou o poder, e que foi aí que começou a expansão militar e o poderio militar que se tornou característico de Oió. Né? O que o Robin Law fala é que, na verdade, essa presença de Oranian e de Xangô, e de Adiacá também, dessa dinastia de Ilé-Ifé, talvez tenha sido mais mítica do que propriamente
real, né? Ou então, se não foi mítica, eles não foram propriamente fundadores de Oió, porque ele diz que provavelmente Oió já existia como um território Nupe, ou seja, o povo Nupe teria que fundado Oió e Oraniã, Xangô, de fato existiram, eles na verdade tomaram esse território e transformaram num território Yorubá. O que se sabe é que de fato Oió é um império, é um reino Yorubá, de língua Yorubá, de cultura Yorubá, digamos. Eu, particularmente, achei interessante ler sobre isso, porque eu sempre achei estranho que o que se fala de Oió, eu não sou da área da história, então com certeza o professor Rivaí e o Douglas podem falar mais sobre isso, mas eu sempre achei que a expansão que Xangô, que é atribuída a Xangô em Oió, me parece grande demais para o império que recém tinha sido fundado, né? Porque ele foi fundado pelo pai de Xangô, sendo que se fala que no começo houve muitos conflitos entre, entre Oió e os seus vizinhos Nupe e Ibaribá. E tanto é que eles tiveram que trocar o Oió de lugar, né? E o Xangô é que uma das glórias de Xangô teria sido trazer Oió para o local original e depois começar aquela expansão. Essa história toda e esse poder todo que se atribui ao Oió já com Xangô me parecia grande demais para um império que tinha sido fundado uma geração antes de Xangô, se tanto, talvez um pouco menos, sabe? Então me parece fazer mais sentido que Oió já existisse como um reino Nupe, para que ele tivesse tido o poder que ele tinha na época de Xangô, quando Xangô chegou, né? Porque a impressão que dá é que Oió praticamente já é fundado como uma potência, né? Então, pelo menos assim, do texto do Robin Law, que eu me lembro agora, foi isso que me chamou a atenção, porque o texto do Robin Law, eu nem me lembro agora que capítulos eu li do livro dele, mas porque ele é extremamente descritivo, né? Ele descreve as dinastias, a estrutura do poder de Oió, cada um dos ministros do Alafim. Então é muito detalhe, assim, para aí o resto do Robert Smith, mas eu não sei se vocês querem falar mais do Robin Law antes de continuar. É melhor ouvir mais. Oi? Douglas, se tiver algum ponto que queira trazer. Não, eu concordo com o que o Adriano falou sobre a questão da expansão de Oió, que parece muito anterior. O Robin Law até fala aqui no texto dele que o auge de Oió foi depois do século XVI. E então, antes disso, seria uma fase pré-imperial, que não estaria desenvolvido todo aquele auge do Império de Oió. Mas como tu falou, parece que quando o Xangô chega, Oió já vira essa potência, né? E ele também fala que Oió foi um dos primeiros estados, depois da saída dos filhos e dos netos de Oraniã de Ifé, foi um dos primeiros estados urbanos a serem fundados, né? Então, um dos mais antigos. Então, eu acho que é um raciocínio bom que o Adriano fez, porque é um dos mais antigos, então já teria alguma coisa formada, né? Uma estrutura formada. E, assim, ó, eu não li tanto sobre Ilê e Fé, e no começo do texto do Robin Law ele fala dessa ligação com Ilê e Fé, né? E até das tradições. E uma coisa que eu achei interessante é que muitas das tradições, para afirmar o poder do rei, traz essa ligação com Ilê e Fé, e não com algum rei Nupe, né? Isso que eu achei interessante mesmo, essa Oió antiga seria um território Nupe.
E eu acho que a formação dessas cidades, eu não sei, eu não li tanto, mas deve ter essa coisa, essa mistura, né? Porque os Yorubás, eles têm vários povos na volta. É os Nupe, também mais ao norte os Alçá, os Ibo. Então, na formação dessa cidade deve ter algum tipo dessa história de não sei se hibridização, mas essa mistura entre os povos. Eu não sei, estou pensando aqui a partir do texto do Gal. Obrigado, Douglas. O Richard está lutando para entrar. Ele pediu para entrar novamente, eu aceitei. Daqui a pouco ele chega por aí, tá? Será que ele está apertando, o botãozinho para... Ele disse que está com problema por causa da chuva aqui. Ele avisou que é mais por causa da chuva mesmo. Exato. Pessoal, eu acho que, de maneira geral, os dados do texto do Robin Law foram trazidos, né? Vocês vão reparar, inclusive, que tem uma certa semelhança aos textos, porque os dados, né, são esparsos. Então, acabam havendo uma certa semelhança. Mas o texto do Robert Smith é um texto clássico, digamos assim. É um texto muito citado. E ele traz alguns dados de novidade aí, que eu acredito, então, que o Alan e a Vitória leram, né? E eu também. O Adriano também, né? Na verdade, meu texto para esse encontro é o do Robert Smith. Eu falei do Robin Law porque eu já tinha lido antes. Já tinha lido. Tá bom. Vamos fazer assim. O Alan faz os comentários primeiro, depois você faz, Adriano, para a gente intercalar um pouco, dar essa ideia do grupo, e a Vitória. Então, fala um pouco, Alan, a Vitória, e aí no final você arremata. Isso. Tá certo. Dependendo de um show. O Robert Smith, eu li esse texto várias vezes, né? Porque lá atrás a gente começou e eu esquecia e volto de novo. E um texto assim que para mim foi bem, comparado com os outros textos, eu achei ele bem mais difícil assim de acompanhar todos os dados, os nomes, né? Porque são muitas informações. Então eu achei ele bem difícil nesse sentido. O Robert Smith é um especialista, né, nas questões da Nigéria, então eu fui buscar um pouco sobre ele. Mas o texto, assim, acho que a partir do que vocês falaram, ele caiu mais fichas, né? A partir do que eu li também. Eu acho que a parte central do texto, assim, o que ficou para mim, né, dessa leitura. Assim, eu li várias vezes. Acho que na quinta vez que eu li esse texto, eu passei a olhar para o mapa e para uma tabela que ele resume. Eu acho que... Aí eu falei, poxa, acho que era isso mesmo. O texto está ali. Esse mapa que está no texto, eu acho que ele é fundamental, né? Porque ele vai traçar ele tem um mapa lá no artigo, ele tenta trazer o trajeto, né, da fuga desse Alafim, ou seja, por onde esse Alafim caminhou ao longo dos 75 anos, assim, por que eu entendi, né? Assim, e nesse caminhar muitas coisas foram acontecendo, né? Então, basicamente, tem essa questão de Oió, essa relação com os Burgues, né? Os Nupe, Burgues e Yorubalândia que está ali. Então, nesse processo todo, a questão que ele vai trazendo vários dados históricos, né? Eu acho que o ponto central do artigo é situar as datas. Acho que essa é a questão da cronologia. É uma questão fundamental, né? Porque nesse mapa histórico que está ali, né? De novo, ele vai fazendo um contraponto o tempo inteiro com a tradição oral para ver se as coisas fazem sentido, né? Para tentar dar uma resposta para o que está ali. Então, esse mapa, para mim, ele é fundamental porque ele vai resumir o que o texto vai trazendo, né? Os vários dados históricos que eu não consigo memorizar e os nomes também, porque são vários nomes que aparecem dos diferentes salafins, de familiares, traz um pouco da mitologia uraniana, as vários Oió, né? São 3 tipos de Oió, Oió Ilê, Oió fantasma, né? Oió, e aí ele vai dando um significado diferente para essas diferentes configurações, né? Então, isso me chamou a atenção, a questão dessa confusão das datas. Como datar, de fato, o que aconteceu, né? Desde essa criação original, esse exílio desse Alafim, quando o Alafim volta. Então, o que ficou para mim foi isso, assim, né? Uma confusão de datas históricas, mas que ele vai concluir que, basicamente, provavelmente, tudo começa no século XVI, acontece muita coisa ali no século XVI e a Oió é reocupada no século XVII, né? Então, essa foi uma questão para mim. Uma outra questão que me chamou muita atenção no texto
é a relação também com o Ifá. Eu acho que isso para mim também foi interessante, né? Porque eu estou sempre escutando sobre Xangô, sobre Oranian, o Dudua, né? Mas a questão também de Ifá, né? Porque ali no meio dessa história toda, ele também conta, né? Uma tensão com uma das assim, de uma, era a mãe a mãe de um dos reis, né? Porque eu entendi assim, de um dos que introduz, na verdade, o IFA, né? Esse dado eu também achei interessante, porque eu nunca tinha escutado isso, né? Então, ficou para mim que foi ela, sobretudo, que introduz o IFA naquele contexto tenso político, né? Então, essa questão religiosa não foi bem vista. Isso também causou tensão ali para aquele núcleo de poder. Mas no final ficou, né? No final ficou. Então, eu acho que esse aspecto também foi um aspecto assim que chamou a minha atenção assim na leitura desse texto, né? De perceber de que maneira também essas questões religiosas elas foram colocadas, né? Porque a gente vai falar depois da diáspora, né? Mas eu acho que isso também é fundamental, porque a todo momento aqui, em todos os textos que a gente discutiu, a Ilê e Fé, ela é a cidade sagrada, a cidade mística, digamos assim, né? Mas Oió é sempre tida como uma cidade política, né? Mas, nesse texto, eu também entendi ali, não sei se interpretei errado, vocês me ajudam, mas eu percebi ali também que esses deslocamentos, né, abandonar o Olhó, passar todo esse tempo fora, depois reocupar, a questão de Fá também é uma questão fundamental, assim, nessa reorganização, né, de tudo que estava acontecendo, das guerras, das lutas, das batalhas ali, dos conflitos que estavam dados, assim, né? Então isso também foi um aspecto que me chamou a atenção, assim, né? E aí para nós na diáspora também fiquei pensando nisso, né? Porque para mim isso ficou muito forte, assim, o papel de tudo isso, né? De Fá, de Xangô, né? Como é que é isso, assim, em termos místicos e políticos, né? Porque Xangô, na verdade, ele é um rei, assim, né? É um Alafim, né? Então, assim, como é que isso passa depois? Isso eu fiquei dando voltas todas as vezes que eu li esse texto, assim, né? Então, para mim, eu acho que foi um pouco isso que ficou. Tem vários nomes que eu não consigo reproduzir, lembrar os nomes, né? Assim, dos reis e das diferentes desses 75 anos, né? São vários contextos assim de reis, mas os dois aspectos fundamentais foram esses para mim, assim, das datas, né, da cronologia. Então ele, a partir desses contrapontos com a tradição oral e com o que estava acontecendo, né, com a descrição das possíveis rotas do que aconteceu, porque também nesse período foram acontecendo outros vários, entre aspas, assentamentos, né? E aí ele consegue concluir no final que provavelmente isso aconteceu ali, século XVI, o abandono e a reocupação no século XVII. Então aí traz um dado importante para nós, né, de um momento assim, temporal mesmo, né, para o início de tudo. Então eu acho que foi basicamente isso assim que eu consegui captar assim, desse texto. Valeu, Alan. Obrigado. Obrigado. Victoria, você tem algum ponto que você queira destacar, alguma observação que você queira fazer, alguma impressão que Então, você queria fazer? o que eu percebi bastante no texto, assim, foi que ele relata muitas guerras, né, na parte que eu li, né, que é da página 241 a 260. Ele fala sobre muitas guerras, né, com os Nupes e os Baribas, principalmente, eles aparecem muito no texto. E que há vários relatos, né, são muitos relatos variados sobre a fundação de Oió, que ele acaba falando sobre isso, só que ele não coloca todos ali. Ele dá alguns exemplos, mas não coloca todos ali. Um ponto interessante que eu achei, assim, que eu até anotei aqui, foi que ele falou que as guerras geralmente eram nas estações secas. E eu fiquei imaginando, né? Porque durante a minha leitura, eu li que ele
falou sobre muito assim, tipo, aparecia guerra toda hora. E eu fiquei tipo, gente, como assim? Então, tipo, eles ficavam lutando, né? E eu fiquei, assim, impressionada porque para um povo, assim, antigo, a geopolítica deles era, assim, enorme, né? A gente consegue perceber que eles eram muito desenvolvidos, né? Em muitas coisas, o que a gente não vê muito, né? Em alguns povos. É só isso, assim, que eu quero comentar mesmo. Na verdade, o texto que você está comentando é o do que começa na página 241 e vai até a 260, né? É isso? Isso, do Robert Smith. Eu acredito que o que você comentou é mais para a gente se organizar aqui. É o do Akintoye. É o do Akintoye que pega essas páginas que você falou. Mas eu acho legal, foi bom que você trouxe o panorama geral que foi colocado aí. Só te lembrar que acredito que no nosso próximo encontro, não tenho certeza, mas acredito que será no próximo encontro, um dos textos que serão indicados para leitura é um texto do Robin Law sobre a cavalaria de Oió, que é um texto também bem clássico. E o Adriano traduziu aí, né, o dado sobre cavaleiro do rei, né, dado da cavalaria, muito importante para Oió. Nós vamos discutir isso aqui no grupo, tá? Então, é isso. Adriano, agora volto para ti em torno do texto do Robert Smith. O texto do Robert Smith, ele é como disse o Alan, carregado de informações. O que eu acho que esse talvez seja a dificuldade de se trabalhar com ele, sabe? Vocês podem esperar só um pouquinho, rápido. O que foi, caiu? Ah, ele saiu, né? Ele saiu por alguma razão. Pois é. Agora, veja só, enquanto ele está retornando, por isso que é interessante essas oportunidades de discussão, porque o texto do Robert Smith coloca tantas questões históricas, porque Desculpe. São questões duvidosas, e uma parte delas tem que ver com as leituras dela. Ah, tá aí o motivo. Ela estava pedindo para entrar e ela não ia deixar, não ia parar de arranhar a porta enquanto eu não abrisse. E aí ela ia incomodar. Essa gata anda incomodando demais ultimamente. Tá, ela anda sendo muito inconveniente. Ela te ama, só isso. Eu também amo ela, mas ela tá sendo incomodativa. Desculpa, por favor, professor. Vamos lá. Oi. Para eu seguir. Então, realmente, assim, é um texto carregado de informações, inclusive fala de algo que eu acho que a gente vai falar mais no próximo encontro, que é essa relação do reino relação com o reino de Aladá, né? Que foi um local estratégico da relação entre Oió e os Yorubás, portanto, em geral, e o povo Fon, o povo do Daomé, né? Porque o reino do Daomé, que era Fon ou Jeje, entrou em conflito com Oió por causa desse reino de Aladá, que era um reino portuário, então por isso estratégico economicamente. E aí Oió, primeiro, se não me engano, Aladá já era, né? Essa parte eu me confundo um pouco. Ele já era um reino que já pertencia a Oió. E aí os daomeanos tomaram de Oió. E aí Oió foi lá e não só tomou o reino de Aladá de volta para si, como acabou tomando o Daomé inteiro. Assim, o Daomé se tornou um estado vassalo, né? Ou seja, foi dominado pelo menos por uns... Acho que foi
quase um século. Não, quase chegou a um século. Foi entre 1726 e 1823. O Dahomey foi dominado por Oió, né? Claro que o Dahomey continuou sendo um grande reino, mas ele era tributário do estado de Oió. E é interessante isso que a Victoria falou dessa expansão geopolítica de Oió, que o Ifá, né, o oráculo de Ifá, ele era praticado tanto pelos Yorubás, que é a origem do Ifá, né, quanto pelos Fon, pelos Jeje. E existia, não sei se vocês conhecem o Ifá, mas um dos objetos mais importantes da prática de Ifá é uma bandeja de adivinhação chamada Opan Ifá. Vocês podem colocar ali no Google, né? No Google Imagens. E, em geral, essa bandeja é circular. Só que os daomeanos preferiam as bandejas quadradas, retangulares. E aí tem uma bandeja muito famosa que está no Museu de Ulm, na Alemanha, que ela é retangular, mas com um círculo no meio. Isso aí vocês podem colocar aqui, ó, Ulm, Opon e Fá. E aí eu descobri que essa bandeja era provavelmente de origem de Aladá, porque Aladá, sendo um local que unia as culturas daomeana e Yorubá, criou um estilo próprio que juntava tanto o estilo circular Yorubá quanto o estilo retangular do Daomé, né? Então realmente existia essa confluência. E eu li um artigo do Olabi Iyai, que infelizmente nos deixou faz pouco tempo, né? Que foi um gigantesco estudioso da cultura iorubá, um homem. Eu cheguei a conhecer ele numa época em que eu não sabia quem ele era, sabe? Depois que eu fui descobrir quem era a estatura intelectual dele, né? Olabi Iyai. E ele fala que, de fato, no século XVI, havia missionários na época que diziam, que acho que eram missionários espanhóis, especialmente, que chegaram a escrever sobre a língua iorubá como o latim da África do Oeste, que às vezes tinha povos, por exemplo, muitos dos Fons, dos daomeanos, às vezes preferiam, digamos, investiam mais no aprendizado do iorubá, do que eles chamavam do idioma de Leifé, né? Na época eles não usavam o termo iorubá, geralmente falavam ulkami, né? Ou lukumi, mas que era tipo o inglês de hoje. Às vezes os povos que circundavam os iorubás investiam mais no ensino, no aprendizado do iorubá do que nos seus próprios idiomas, porque o iorubá tinha o sentido de língua de cultura, sendo que o Ió tinha essa cara de, digamos, a Roma da época, né? Era um local onde todo mundo ia para aprender, estudar, e Leifé também, num outro sentido. E também eu já li o Ande Abimbolá, que é um outro estudioso, grande estudioso de Ifá, falando que era muito comum, assim, pessoas de outros povos empreenderem a viagem para Ileifé para ficar um tempo estudando lá o Ifá e voltar. Desculpa. Mas aí nós já estamos distanciando demais do Robert Smith. É verdade. Acontece que sempre antecipando, a gente está discutindo. Quando a gente estava discutindo em Leifé, ele queria Oió. Hoje nós estamos em Oió e ele já está jogando. Voltando, agora eu volto para Leifé. É que, na verdade, assim, o problema é que o Thompson, quer dizer, desculpa, o Robert Smith, né? É que são muitas informações que para mim são difíceis de encadear, porque ele vai colocando. Então, se eu for falar do Robert Smith, tem
vários elementos aqui, inclusive míticos. Por exemplo, as várias figuras, né, que trouxeram o Egungun para Oió, a imagem do Chopassan. O que diz aqui? Enfim, o texto do Robert Smith ele é um pouco enciclopédico, né? Então aí tu acabas falando, tem muitas referências anedóticas no sentido de situações pitorescas que aconteceram em Oió e que ajudaram com a fama de Oió, inclusive nas guerras, né? Inclusive tem aquela figura do Adjan Lacqua, que tem uma história incrível, assim, que inclusive eu acho que que aparece inclusive no Choinca, se não me engano, que é aquele rei que no meio de uma guerra em que eles estavam perdendo, em que o Oió estava perdendo, ele recebeu uma lança que atravessou ele no meio e do jeito que ele recebeu aquela lança, ele ficou como é que eu digo, paralisado, mas com uma expressão de riso no rosto, né? E aí os inimigos olharam e disseram, eu acho que ele tá rindo da gente. Ou seja, ele não morreu, ele é imortal. Meu Deus, nós estamos lidando com seres superiores, seres que não morrem. E aí eles fugiram e essa situação, que em grande parte é mítica, salvou Oió de ser vencida. E é engraçado que essa imagem da pessoa, de um personagem que mantém um rosto de riso, aparece em vários mitos iorubás, não só de Oió, sabe? Então, só que assim, isso aí também é falado no Samuel Johnson. E eu ainda não sei interpretar exatamente o que essa imagem do riso eterno no rosto significa em diferentes situações. Eu só dizer uma coisa, Adriano, quando se abriu vários pontos, né? Lá na outra parte da tua fala, quando você fez menção aos missionários que falavam de Yorubá como uma língua, né, geral, né? Provavelmente seria no século XIX, não no XVI ou XVII, que os missionários vão para essas regiões no século XIX. No século XVI, não, eu vou procurar eu vou passar para o grupo o livro onde tem esse artigo, tá bom? Porque... Mas é só porque como está ficando gravado também a reunião, e pode servir como referência às informações que nós estamos passando. Não, tá. O dado aí das missões protestantes, né, anglicanas, elas têm... Não, antes. Pois é, mas é que antes... Fala aí. Eu também achei estranho, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu não tenho informações de missões... Eu vou enviar agora. Eu não tenho informações de missões em séculos anteriores para essa região. Eu também não tinha. Desculpa, eu já vi algumas coisas do século XVII, mas não em relação à região que você estava tratando. Esse é um ponto. Mas veja a fonte. Eu vou enviar a fonte agora, só um pouquinho. Tá. Depois, um outro dado que eu queria trazer é o seguinte: o texto do Robert Smith, de fato, ele está cheio de referências, nomes. Ele é um texto de difícil leitura, por um lado, mas ele, como eu disse antes, ele é um texto clássico dentro dos estudos iorubanos. Vejam, inclusive, a Vitória leu o livro do Akintoye. O Akintoye trouxe para o livro História dos Iorubás muito desse artigo do Robert Smith. Robert Smith é especialista em história política e em história militar, então ele tem essa linguagem, essa leitura técnica, mas o que eu considero que é importante, que faz com que o texto dele seja um texto clássico? Em primeiro lugar, a dificuldade de se trabalhar com um período em que você não tem fonte histórica direta. Verdade. Não tem fonte histórica direta sobre a sociedade de Oió para esse período que ele está enfocando, que é século XIV, XV, porque o século XVI, o momento em que se vai sair do domínio núpio, é o século XVI, que é o momento em que a sociedade Oió vai começar essa parte de expansão militar.
O confronto entre a tradição mítica e os dados históricos é importante, por mais que seja difícil fazer, é importante criar certas distinções. E tem um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito importante, que a gente vem resvalando desde o início desse grupo, que são as reivindicações identitárias e a realidade histórica. Porque nas reivindicações identitárias, inclusive, associar Ifá com Oió pode ser não bem visto por quem detém as tradições de Oió. O próprio nome de Ifá não é Ifá lá. Ifá vai estar associado, hoje, inclusive, a toda uma questão, né, de associar Ifá só com o Ileifê. Então, tem muitos debates que estão sendo feitos do presente para o passado. Então, quando o Robert Smith traz a questão da presença Nupe, ou Tapa, e Bariba, e do reino de Borgu, esses são espaços não iorubanos, mas que estão interagindo na formação histórica de Oió. Porque esses povos não estão isolados, eles estão em relação o tempo inteiro, embora sejam relações violentas. Seja a guerra mencionada pela Victória. Então, esse dado do texto eu acho importante. É o período Igboho, né, que ele fala, o que vai nos levar, voltando ao primeiro texto que foi indicado para a leitura, ao fato de que a ideia de um local exato da cidade de Oió é difícil de se estabelecer, não só do século XIX para cá, mas mesmo antes, como o texto que o Robert Smith está mostrando. Agora, essas são as partes anteriores ao momento em que Oió vai se colocar como uma formação política englobante. Então, na tua fala, Adriano, quando você falou deles, o domínio de Oió, né, sobre o Daomé, depois a conquista de Alada, enfim, na verdade, você usou a palavra que é tecnicamente interessante de nós deixarmos fixado. Oió vai se tornar um reino que vai se sustentar pela imposição de tributos. E, inclusive, alguns desses povos que, no momento em que nós estamos lendo hoje, influenciaram e dominaram, enfim, tiveram influência sobre Oió, se tornarão tributários depois dele. Então, tem momentos de mudança histórica que nós vamos ver melhor na continuação dessa discussão. Mas o objetivo aqui é justamente esse. Eu concordo com o Alan, aquele mapa. Na verdade, a erudição do texto Robert Smith é para demonstrar aquele mapa, o quanto que esses deslocamentos eles são importantes para mostrar a realidade histórica, mesmo que seja uma realidade histórica fugidia, uma realidade histórica difícil de ser estabelecida, ela precisa ser buscada para se avançar em relação à leitura mítica do texto do Samuel Johnson. Porque o Samuel Johnson escreve numa visão de Oió. Na verdade, a visão de história iorubana do Samuel Johnson é uma visão comprometida com Oió, não com Ileifê. Ileifê praticamente não aparece pouco, né? Oió é o centro. E muitas dessas colisões, o texto do Robert Smith ajuda, né, a entender, mesmo que seja um texto que precisa de fato ser lido, relido, passado, repassado. E depois, as instituições iorubanas são complexas, né? E elas estão abertas à leitura na tradição. Então, a Victória e o Douglas não puderam acompanhar, mas em discussões anteriores nossas, quando a gente estava discutindo historiografia e fontes, nós falamos sobre a tradição. A tradição que está presente nas orações, né? Nos oriquis, exatamente. Então, esses dados, para analisar esses dados todos do ponto de vista histórico, saindo, digamos, do dado da crença, né? Ela coloca dificuldades que o texto Robert Smith ajuda, embora é um texto antigo, acho que é dos anos 70, se eu não me engano, né? É de 65, é um texto muito mais antigo ainda. Eu não sei, inclusive, se ele já não foi contestado, enfim, aí é um dado de conhecimento historiográfico que eu não tenho, né? Mas, de qualquer maneira, é um texto clássico nesse sentido. Agora, só para te dizer, Adriano, os dados todos que você trouxe, eles são interessantes, mas eles já estão apontando para coisas que nós vamos discutir mais tarde também. Você já vai mostrando o capítulo seguinte. Né? Eu sou spoiler. Dando spoiler, exatamente. Eu não sei se... Eu não sei se chegou aí, acho que chegou, né, o texto que eu enviei já. Você mandou onde? Pelo WhatsApp?
pelo WhatsApp. Ah, não, pois é, eu estava olhando aqui no bate-papo do grupo. Bom, Adriano, você não facilita mesmo. Agora, Sim, Pra mim chegou aqui. vamos ver. Sou Evair. Ah, o Abiodun, sim. Tá, Tem... é o artigo. Tá. na verdade é um artigo, isso é um livro inteiro, né? Depois nós vamos ter que ler com calma, então. E você se lembra Nossa, qual parte que ele fala, o que você disse aqui? Como? Você se lembra qual parte que ele trata do que você falou aqui? Eu estou procurando aqui, é a partir da página 107. Eu estou procurando aqui. Não tem como buscar pela palavra? Eu não sei, acontece que ele está como imagem, né? Então. Não procura, a busca não Nós funciona. localizamos depois. Ou você mesmo localiza e depois Eu estou localizando, daqui a pouco eu vou achar. Podem, por favor. Continua, que eu tô chegando, já estou chegando lá. Não, olha, veja, eu quero deixar bem colocado uma questão. Não estou duvidando do que você falou. Não, sim, não, mas eu também tenho que lembrar disso. A minha questão fala sobre os missionários, era só esse dado sobre o momento dos missionários. Porque você deixou um pouco solto na sua fala. Você falou verdade. etc. Ficou um pouco solto, era mais no sentido de entender que momento é esse. E interessa também. Tá? Tá aqui, ó. Página... Final da página 109. Tá, e o que ele diz? Deixa eu ver aqui. Em 1640, eu vou ler desde o início do parágrafo. O papel principal... Minha gata tá... Pera, qual é a página, Adriano? Desculpa. Qual é a página? Do livro que eu mandei, né? Página 109. Uhum. O papel de liderança da língua, ou seja, esse papel importante da língua iorubá também é documentado nos relatos de viajantes iniciais, embora pouca atenção tenha sido dada a este aspecto importante da história intelectual da área. Por exemplo, Alonso de Sandoval se referiu aos Oyo Iorubá, na época conhecidos como Lukumi, como povos cuja cultura era prestigiada entre os Bini, entre os Benin, né? Arda, que é outro nome de Aladá, Mina e Popo. Em 1640, um missionário jesuíta, Frei Colombina de Nantes, comparou o status da língua iorubá na África do Oeste ao latim na Europa. Aí língua eorum est facilis vocatur, etc., que a tradução a língua deles é fácil de aprender, é chamada de língua Lukumi e é universal nesta área como o latim na Europa. Objetos de arte deveriam ser idealizados. Basicamente é isso. Interessantíssimo. Porque agora eu entendo qual é a questão. É que, na maneira como ficou no início, parecia que havia a presença missionária na região. Sim, eu também fiquei impressionado quando eu li isso. Esse outro eu não conheço, mas o Alonso Sandoval são textos que estão sendo escritos na Europa, de erudição, mas que já mostram, de fato, conhecimento acerca da África Ocidental. Uhum. Eu sei que tem já, inclusive... É inglês? Eu sei que tem já... inglês? Inglês. Escrito no século XVII, mas que não pega Iorubá, está pegando uma outra língua, que é a língua... Tem que ver com Alada, mas é um outro nome que se dá para... Então já tem alguma coisa por aí. Mas não é um trabalho missionário, é isso que eu me referia. O trabalho missionário é do século XIX. Né? Sim, aí, sim. Não é o Ajaí Crowther e tudo, que vai traduzir. Não. É antes. Mas é, então, um conhecimento anterior que se tem, já uma visão, né, europeia sobre essa tradição. Legal, isso é muito bom. E, inclusive, nós todos ganhamos, porque ganhamos um livro inteiro aqui, né? Em PDF. Que vai excelente. Adriano, você tem que abrir essa biblioteca aí para nós, viu? É só falar, eu gosto. Está ficando no jogo. Ou então nós vamos ficar dando umas alfinetadas nele para ele dividindo com a gente. Exatamente essa ideia. Esse livro de acha maravilhoso. Vocês me alfinetam e eu, compartilho minhas coisas. Compartilhando, exatamente.
O Douglas e Vitória, tem algum outro ponto que vocês queiram trazer novamente? Alguma questão que apareceu agora durante a discussão que vocês queiram salientar, chamar a atenção, que vocês não entenderam? Enfim, fiquem à vontade. O funcionamento do grupo é mesmo assim, tá? É uma reunião tranquila, informal, nada de salto alto acadêmico, aquelas coisas. É um encontro de conhecimento e prazer também, né? Juntar essas coisas todas. O Adriano estava falando da preponderância linguística, né, de Oió, ali no século XVII. Yorubá. Eu acho Mas é isso, especialmente mas é. Yorubá no século XVII, né? Foi por um inglês, né, que falou, missionário inglês. Não, era espanhol. Espanhol. Os ingleses, eu acho que eles realmente chegam no século XIX, mas já havia povos europeus ali naquela área, especialmente portugueses e espanhóis. Eu não sabia que eles tinham chegado até a região Yorubá. Eu sabia deles do Benin. Isso é que me impressionou. Não chegam, Adriano. Não é que eles foram lá. Ah, tá certo. O texto do Alonso de Sandoval é um texto bastante citado, inclusive, mas é um texto de erudição. Quer dizer, há um conhecimento na Europa que está se constituindo. Claro. É um conhecimento de erudição que se está constituindo. No caso, o texto do Alonso de Sandoval. O outro autor eu não conheço. Eu vou voltar e vou tentar descobrir melhor. Sim, mas... Desculpa, fala. Não, então, assim, está começando a haver movimentos missionários na região do Golfo do Benin. Está começando a acontecer isso. Na própria Alta Guiné também está começando a acontecer. Mas não é um trabalho ainda realmente de evangelização, não é um trabalho sistemático, digamos assim. Então, esses textos eu vou ter que ler com mais atenção depois. Mas pela leitura feita aqui pelo Adriano, é mais a erudição europeia se apropriando e tentando conhecer esses povos do que propriamente um trabalho de descaracterização ou um trabalho de transformação religiosa, como será feito posteriormente. E tem outra coisa que agora eu lembrei, assim, pelo que eu vi é isso. Antes do século XIX, parece que existiam muitas referências, os europeus pescavam muitas referências no Benin e outros povos aos iorubás, mas acho que eles não estavam lá. Sabe? Eles diziam, olha, isso eu já tinha visto. No Dahomey eles falam muito de um lugar chamado Ilé-Ifé, que dizem que é o fantástico. No Benin a referência é um tal lugar lá que ninguém sabe o que é, chamado Ilé-Ifé, mas não é, acho que não eram pessoas, acho que que não foram lá em Ilé-Ifé, eles só souberam, olha, tem uma língua Lukumi aí que é a especialíssima de um lugar aí que ninguém sabe, ninguém foi ainda. Mas eu acho que é isso mesmo, assim. Eles ouviram referência a essa parte, digamos, esse povo cosmopolita, essa cultura cosmopolita, mas não chegaram lá ainda, no século... Por exemplo, o livro do Duarte Pacheco Pereira, Esmeralda do Sito Orbes, foi escrito em 1508. Ele diz, o Duarte Pacheco Pereira, português, que foi ao Benin, a cidade do Benin, 4 vezes. Mas ele nunca foi acima do Benin e diz, olha, mas eles têm lá uma cidade em que há um rei que tem um valor religioso muito grande, como para nós é o Papa. Exato, isso aí. Mas ele não foi, entende? São informações esparsas. A fonte histórica que realmente chega em Oió, chega no núcleo iorubano, é o Hugh Clapperton. É o capitão Hugo Clapperton. Isso vai acontecer entre 1819 e 1823. É no momento final mesmo do Império de Oió. É a partir daí que realmente a cultura é acessada diretamente pelos europeus. Até então são essas informações que existem, mas essas informações que estão circulando. Tá certo. Desculpa, Douglas. Eu te interrompi, Douglas. Desculpa. Não, eu tava... até me esqueci o que eu tava falando. Não, tu falou dessa difusão linguística, né, a partir de Oió, né? Eu acho que isso mostra como foi importante a Ifé no período do seu auge, né? Porque até séculos depois, no Império de Oió,
a língua lá de Lei e Fé, a língua iorubana, eu creio que seja a língua iorubana, tá ali, né? E no próprio texto do Robin Law, que ele citou o apogeu de fé ali entre século XII e XIV, ele fala de um auge cultural até visto a partir da arqueologia, né? Em outros povos tinha a arqueologia muito parecida com a arqueologia de Ifé. E se for ver também os vestígios arqueológicos de Oió, também tem muito parecido com aqueles encontrados da realeza de Ifé, né? Então acho que isso, a questão da língua e dessa questão mais cultural vinda de Lei e Fé, tem muito a ver com essa preponderância de Lei e Fé, né? Que vai até o Oió. Do século Fé XVII, como XVIII. modelo, né? Fé Isso. como modelo. Alan, algum outro ponto, Alan, que você tenha aparecido, que você queira trazer? Não, eu acho que no artigo esse do Robert Smith era exatamente esses pontos, assim, acho que a gente dialogou bem, assim, acho que ele é um texto interessante, sim, eu achei um texto interessante, mas ele é bem complexo, assim, né, mas cheio de informações, mas eu vi também que havia esses conflitos, assim, da questão mística, com o que de fato aconteceu, né, e a preocupação, e mesmo assim, quando ele termina, ele não estabelece assim, essa cronologia é exatamente assim. Ele diz, ele trabalha sempre como possibilidade, né? Provavelmente tal ano, né? Então, assim, eu achei que é realmente, como você falou, é um desafio, né? Pensando bem, é um desafio a gente poder reconstruir isso, né? A partir de coisas que a gente não está vivendo. Mas, para mim, o que bateu para mim forte é essa questão, assim, de ficar pensando o que a gente está fazendo agora. No meio de tudo isso, né? Assim, eu acho que isso tem. E outra coisa que eu fiquei pensando quando vocês estavam fazendo essa discussão é que também na diáspora os lucumis, né? Em Cuba se chama lucumi, né? Então eu fiquei pensando assim nessa questão do espanhol, inglês, né? Eu acho que também aí pode ser um dado interessante, assim, né? Exatamente, exatamente. Olha, para vocês terem uma ideia também da complexidade disso, e aí remete para a questão das línguas, né, que é uma questão que importa tanto para o Adriano e para a Vitória também. O texto do Robert Smith recebe uma crítica bem pesada da Oyeronke Oyevumi, que nós já discutimos aqui, naquele livro que nós discutimos, que foi traduzido recentemente para o Brasil, com o nome A Invenção das Mulheres. Porque naquele debate que a Oreionque coloca sobre a dificuldade de identificar o gênero na língua e na língua iorubá, ela diz que, em alguns casos, governantes que são colocados como homens eram mulheres. E ela traz a questão da ou do Orompotó. Eu não sei se a pronúncia é assim, mas aparece no texto Robert Smith. E aparece no texto do Samuel Johnson como um Alafim. Mas, na verdade, no livro da Oreonque Oyumi, tem passagem em que ela vai demonstrar que, muito provavelmente, mesmo que chamado... O nome é o mesmo, Alafim, mas a referência é a uma mulher que governou e que, portanto, teve durante esse período de Igborro, que é o período tratado aí pelo Robert Smith, e que é um nome importante na história. Então, são essas dificuldades todas. Os nomes iorubás, de fato, não têm gênero. Mas há uma certa tendência da leitura de figuras de poder numa perspectiva masculina. Isso nós já discutimos dentro do grupo, mas é interessante como volta várias vezes. Né? E também, você falou, a própria discussão essa com o Oroquei, esse povo todo aí, o próprio Ifá, né? Por isso que eu chamei a atenção do Ifá no texto do Robert Smith, né? Porque ele fala que foi uma mulher que introduziu, ela que trouxe o Ifá para Oió, não foi bem visto, e ela teve que ser banida, porque eles eram contra, né? Essa questão, eram contra a questão religiosa. E mesmo Ifá, que é também o que traz a discussão, se Ifá de fato é uma cultura masculina, né? De homens. Os homens são os babalaôs. Né? Tem toda uma discussão sobre isso, né? Assim, profunda. Qual é o papel das mulheres, né? A gente discutiu também esse texto anteriormente, né? Das Yalodês, né? De Oxum, então... O texto do Robin Law, ele eu não tenho
certeza absoluta se está no texto do Robert Smith, parece que sim, que é também o papel de uma mulher núpe, que é entregue em casamento com a liderança de Oió, enfim. As mulheres, enfim, elas têm Ela um papel... aparece sim. Ela aparece. Desculpa interromper. Ela aparece sim. Acho que foi a que se casou com Oranian. Eu não sei falar o nome dele direito. Oranian. Elenpe, eu acho o nome dela. Elenpe. O Robin Lau cita também aqui no texto que a Ele esposa de Ganju reinou. E o quem? A esposa de Ganju teria sido Malafim também. Isso. Cita no texto do Robin Lau. Exato. Então, olha quantos dados interessantes que estão aí para a gente explorar, ver, saber olhar com atenção, buscar, problematizar, porque o olhar presente que se joga para a história iorubana muitas vezes está levando os nossos preconceitos. Sim. E esses textos estão mostrando como que essa leitura por dentro ela nos traz outros dados muito interessantes, né? Só uma anedota sobre isso. A Chimamanda Ngozi Adichie, que é Igbo, mas a língua Igbo também não tem, assim, os pronomes em Igbo não tem gênero. E ela disse que uma amiga dela chegou e disse que tinha visitado um profissional da medicina, né? E aí ela falou em Igbo. E aí a Chimamanda perguntou em inglês, e o que ele disse? E aí a amiga, não era ele, era ela. Acontece que o pronome em Igbo não tem gênero. Ele falou, sabe, o que é o pronome, né, era excelente. E o que ele disse? Não era ele, era ela. Olha aí, quantas dificuldades, né, para entender um universo cultural complexo, diverso e muito menos hierarquizador do que o nosso. Uhum. Espero que os debates tenham estimulado a Victoria e o Douglas a ficarem curiosos e na expectativa para a nossa próxima reunião. Com certeza. Só queria fazer uma última pergunta. O Adriano está falando que não tem gênero, né? Nos pronomes iorubás e nos Igbo também. Nos pronomes iorubás e Igbos e nos nomes também. Então, a maioria desses homens poderiam também ser mulheres nessas listas que tragam da... Sim. Tipo assim, eu sou praticante do Ifá, né? E eu tenho um nome de Ifá. E eu já conheci uma mulher com o mesmo nome que eu. Uhum. De Ifá, né? Isso é bem comum, assim. Tu chega lá, Ifá não sei o que. Aí tu conhece um Babalaô e uma Yanifá, o mesmo nome. E em Yorubá tu tem, por exemplo, tu pode... Eu não me lembro, mas talvez tu encontre um homem chamado Oyeronke, sabe? Em geral, os nomes que tem que são femininos. Mas aí é pela semântica do nome, não tem nada a ver com tipo, é porque que quer dizer cuidar, né? Ser cuidada, ser... como é que eu digo... E geralmente esses nomes são dados para mulheres. Mas não por uma questão gramatical, mas pelo significado do nome. Mas a maioria dos nomes... Mas, Adriana, a pergunta que o Douglas fez eu queria entender um pouco melhor. Esses nomes que aparecem aí, a maioria... Mas eles são associados a masculinos, nomes masculinos, historicamente, digamos, né? Mas existe essa questão. Acho que tem alguns... Esse é o problema. Em geral, estão associados ao masculino. E aí tem, inclusive, uma leitura contemporânea que tornou o poder masculinizado. Exato. Porque assim, as listas de nomes dos reis, quer dizer, de Alafins, vinha por meio de uns bardos reais chamados Aronkin, né? E aí... uma coisa que a Oyeronke pergunta é, mas de onde é que saiu que eram homens? Porque os nomes não tem gênero. E o que a gente tem é os Aronki falando Alafintal, 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 Alafintal. Em nenhum lugar diz que todos eles... Poderia ser muito mais do que a gente sabe. Mas os primeiros Alafins eram homens, né? Aqueles primeiros que fundam eram homens, tipo Xangô, Aganju, não sei o que, Aranian, tudo homem. Sim, e depois os Alafins que seguem
também a maioria é homem, né? Isso esse dado a gente tem, né? Pois é, que estranho esses primeiros É. alagoas tinham filhas? Filhas? Mas eram homens. Xangô é homem, Aganju é homem, isso aí eu sei. Sim. Não vi, mas eu sei. É assim que eu estou acostumado a ver também, Alan. Também. Agora, Xangô é mulher? Que história é Há essa? dúvidas, né? Não. Que Xangô é mulher? Não, Xangô é um homem. É um homem. Agora, claro que é um homem, mas também isso é importante dizer, né? Que foi essa discussão que eu tive numa reunião com o pessoal da UFRJ semana passada. Que ele queria trazer uma rixa entre Xangô e Oba, por exemplo, ou entre o Xun e... Né? Então, assim, não, eu acho que essa é a questão. Sendo homem, sendo mulher, na cosmologia urbana, masculino e feminino não tem essa relação que a gente coloca. sim, O masculino e o feminino, eles se complementam. Não é uma tensão, não está num lado, numa contradição, numa briga, numa bipolaridade do projeto moderno, né? A própria cosmologia iorubá é o Orun e o Aie, é masculino e feminino que se complementam. Não tem essa tensão que a gente às vezes quer colocar a partir do nosso olhar eurocêntrico, né? Isso também é importante assim, a gente levar em conta. exatamente. É isso. Douglas e Vitória, ficaram estimulados e estimuladas para a próxima reunião? Eu já quero ler textos de todos os autores que vocês falaram. Eu vou reler tudo também, Vitória. Eu vou ter que reler tudo, porque é maravilhoso. Inclusive alguns, por exemplo, o Adriano falou dos Aronkin, assim a pronúncia, Adriano? Acho que é Aaron King. Nós tivemos numa das reuniões, aquela que trata sobre historiografia, um dos artigos é do professor Paulo Fernando de Moraes Farias, sobre os Aronkin do Oió. Exatamente. Se vocês olharem com as reuniões anteriores, eu mandei os links para vocês. Algumas coisas que apareceram hoje já foram discutidas, aparecem ali referência. Também foi mencionado aqui os oriquis, né? Então tem um texto Isso é muito bom. Auick sobre os oriquis, que já foi discutido. Então tem outras leituras. Mas vamos ficando por aqui por hoje. Acho que a reunião foi muito boa, gostei muito. Espero que vocês se sintam fortalecidos e fortalecidas e continuem aí conosco, que os que não puderam ou que as não puderam comparecer, compareçam na próxima. Vamos deixar a próxima reunião, então, para março, tem que ser, né, para fevereiro. A data a gente define no grupo. Vamos deixar mais ou menos com um mês de diferença, para dar tempo suficiente para a gente ler com tranquilidade. Mas a ideia eu já deixo antecipado. Então, nós vamos continuar tendo a mesma referência do livro do Akintoye, que você leu, Vitória, que ele vai ser mantido. Só que agora eu vou indicar qual texto a mais vai ser lido. Porque a ideia é que todos nós leiamos o Akintoye como referência geral. E aí, esses textos particulares eles vão se complementando. Tá? Provavelmente, para a próxima reunião, os textos vão tratar, então, de Oió, mas nessa relação com o mundo atlântico. Talvez tenha aí a relação com o Daomé e tal, que já foi mencionada pelo Adriano. Esse momento de apogeu de Oió. É isso que nós vamos tratar, então, na próxima reunião, tá? Eu queria falar só uma coisa, já que também há esse interesse por Ileifé, tem um artista que eu conheço de Ileifé, um pintor, eu até escrevi um artigo sobre ele, o Kunle Akintibubo, e a gente está tentando divulgar mais a arte dele aqui no Brasil. Eu vou passar algumas coisas dele, a gente inclusive está fazendo um site da obra dele, e eu vou passar o meu artigo para vocês, tá bom? Muito legal. Ele é pintor, vai postar no grupo, né? Como? Vai postar no grupo? Vou postar. Aham. Beleza, ótimo. Sabe, eu gostaria, assim, o que for possível para divulgar, assim, porque eu queria ajudar a divulgar esse trabalho dele, que é realmente muito interessante. Tá bom? Eu vou passar tudo para vocês. E isso eu vou colocar no site. Tá? Aliás, a gente acabou não falando do site, né? Acabamos não falando do site, mas eu vi as postagens que vocês fizeram sobre o site. Se tiverem algum comentário, ainda podem fazer. Alan, eu vou colocar, então, o contato do NEAB ali, o e-mail do NEAB, o contato e o telefone, as informações de telefone pelo NEAB, tá bom? Perfeito. Ficou lindo o site. Douglas, manda a sua fotografia para o meu e-mail.
Para eu poder, eu vou informar para o pessoal do site amanhã ou depois de amanhã. Manda logo quando você puder, tá bom? Tá bom, porque me esqueci, acabei me esquecendo. Legal. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Se cuidem. Eu vou... Tchau. Boa noite, gente. Se Boa noite.